Heloísa Martins, a gente tem algo idiosincrático interessante. De um lado, a gente tem a oposição que pode votar em Jorge Messias pelo perfil evangélico dele, por ele ser conservador em vários pontos, pelo trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como André Mendonça e Cássio Nunes Marques. De outro lado, a gente tem os petistas que gostam dele, acham que ele tem um perfil também de esquerda em algumas outras pautas. O problema nesse caso não é governo ou oposição, é o centrão. É com ele que Jorge Messias tem que conversar. Uribe, como eu vinha dizendo mais cedo, esse beijamão, esse périplo pelos gabinetes, que é algo tradicional de ser feito por indicados ao STF, ele não pode ser subestimado, né? Com foco ali nos parlamentares do Centrão, nos senadores do Centrão, uma imagem talvez que se passe ali de um ministro muito alinhado às pautas ideológicas do PT, pode acabar se desfazendo nesse tete-a-tete, né? Então, por isso que é tão importante e por isso que todos os indicados sempre buscam consultar a maioria dos senadores, né? Ou o maior número possível dentre os 81 senadores para se apresentar. Claro que muitos deles Messias já conhece, né? Pelas interlocuções até do âmbito do governo, mas para se apresentar, para apresentar o seu currículo, dizer ali da sua dedicação à vida pública, da carreira que Messias fez na advocacia pública, no caso na Advocacia Geral da União, tem esses cabos eleitorais, entre aspas, né, porque não é uma eleição, mas de ministros que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, como André Mendonça e Cássio Nunes Marques, se empenhando ali nessa interlocução, ou pelo menos começando a se movimentar para ajudar Messias e com muita confiança, né, de que o nome de Messias passa tanto na CCJ quanto no plenário do Senado. Então, é por isso que é importante, né, que esse périplo seja feito e que Messias trabalhe ali individualmente, senador por senador, para tentar desfazer qualquer má impressão. A avaliação é de que Messias tem os requisitos constitucionais, isso é inegável. Ele tem idade maior de 35 anos, ele tem uma reputação ilibada, nunca se teve notícia de nenhuma irregularidade envolvendo o nome de Messias. E, em terceiro lugar, tem notável saber jurídico, salvo se não fosse isso, não teria nem passado, né, num concurso público para uma carreira tão relevante aí no sistema de justiça que é a da advocacia pública. Além do seu currículo mesmo como subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, na época do governo Dilma Rousseff, e depois a sua trajetória na própria Advocacia Geral da União. Então, esse ponto é muito importante para Messias e é claro que ele tem contra ele, além dessa resistência por parte do presidente do Senado Federal, do Congresso, que é o senador Davi Alcolumbre, o pouco tempo hábil, né, da vida e o pouco tempo para que Messias pudesse fazer, né, esse périplo pelos gabinetes dos senadores. Ele já disse que a sabatina vai ser em 10 dias, né, praticamente em 10, 15 dias, no dia 10 de dezembro. Isso dá pouco tempo para que Messias possa consultar todos os 81 senadores. Em 15 dias é bastante coisa, mas Messias está empenhado aí, né? A gente viu, a Aline Beckett trouxe também ali a imagem, né, de Messias saindo ali de um gabinete já dizendo que vai voltar para continuar com essa empreitada e contando aí com essa ajuda, né, de Cássio Nunes Marques, de André Mendonça, de outros ministros do Supremo que também defendem o nome de Messias, como é o caso também do ministro Flávio Dino, do ministro Cristiano Zanin. Todos esses aí têm dito, né, aos interlocutores da política que Messias é sim um bom nome, que reúne as credenciais necessárias, que tem um notável saber jurídico, é uma pessoa séria, tem, claro, né, até se não fosse isso, não seria indicado por Lula. Pode ter ali um alinhamento, né, e uma relação de confiança de muitos anos, inclusive, com o PT, com governos petistas, mas também tem posicionamentos que podem ser mais conservadores, por exemplo, nas pautas de costumes, né, até pela sua religião ali evangélica, né? E essa espécie de aceno também que Lula faz ao eleitorado evangélico ao indicar Messias para o STF. Então, por mais que se tenha essa avaliação de que Messias vai ter dificuldade no Senado,
existe também um otimismo dentro do Supremo de que, por mais apertado que seja o placar, Messias passa sim pelo crivo do Senado Federal, tanto na CCJ quanto no plenário do Senado. Claro que isso, a nomeação, enfim, a posse de Messias, se ele passar pela sabatina, talvez não tenha tempo hábil para ser feita ainda esse ano, fique para 2026, mas existe essa expectativa de que Messias, apesar dessas dificuldades impostas por Davi Alcolumbre, tenha êxito aí nessa sua empreitada junto aos senadores e possa, nesses encontros pessoalmente ali com os senadores, desfazer, né, essas más impressões, né, ou eventualmente quem acha que ele é aquele petista de carteirinha, né, e que pode acabar trazendo esse viés ali para dentro do Supremo. Um ponto interessante, Uribe, que Messias disse nessa fala que a gente ouviu há pouco, é que ele fala: não estou aqui na condição de governo ou de oposição, né? Estou sendo indicado para ser ministro do STF do Brasil. É claro que ele ser ministro do atual governo pesa, né? Para a oposição ou para o centrão, existe aí esse carimbo. Olha, um ministro de Estado, né? Equipara ali, né, a situação jurídica a um ministro de Estado, porque ele é o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, que tem status de ministério. A gente lembra que em 2020 ou 2021, agora não lembro exatamente o ano, mas quando André Mendonça foi indicado por Bolsonaro, a sabatina demorou bastante. Davi Alcolumbre era presidente do Senado na época também, segurou a sabatina por bastante tempo, levou meses ali até pautar essa indicação e André Mendonça, por bem, achou até melhor para focar na sabatina, focar nesse seu processo aí de convencimento dos senadores, pedir exoneração da Advocacia Geral da União. Messias não fez isso, né? Ele segue como ministro. No caso, tem pouco tempo, né? Davi Alcolumbre usou outra estratégia. Em vez de paralisar a sabatina, acelerou esse processo em meio a essa confusão aí, se precisa ou não da mensagem presidencial oficialmente. Então, por isso que Messias acabou não pedindo a exoneração do cargo. Mas, enquanto ele é ministro, obviamente, ele fica com isso, assim, para apresentar ali no périplo junto aos senadores. Isso acaba pesando, mas o entorno de Messias tem aí o otimismo de que ele consiga reverter alguns votos, desfazer alguns preconceitos e, com isso, acabar conseguindo os votos necessários para ser aprovado.